Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre Balance Scorecard, também conhecido como BSC. E ninguém melhor do que o Wilco Caetano, um cara fera no assunto, proprietário da WShare, mestre em administração, que vai estar compartilhando a sua experiência, né, os desafios e os benefícios desse assunto hoje com a gente. Wilco, por favor, obrigado pela participação. Apresente um pouco mais para os nossos ouvintes. Inicialmente, Edu, muito obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar participando aqui do podcast da NOS, né? Eu venho atuando como consultor de empresas em diversas empresas pelo país todo, desde o ramo de transporte rodoviário, transporte urbano, empresas de terminais rodoviários, mineração, construção civil, desde grandes organizações, também com pequenas organizações, porque independente do tamanho da empresa, existe a gestão da empresa, né? Perfeito. Muito bom. Então vamos começar, Wilco, falando justamente o que é esse BSC. Explica um pouco pra gente. Então, o BSC, ele surgiu lá em 1990, com o Dr. Robert Kaplan e o David Norton. Esses dois cientistas, né, eles desenvolveram uma metodologia porque as empresas nessa época trabalhavam muito em cima do financeiro. E como elas trabalhavam em cima do financeiro, os outros fatores da empresa não estavam sendo apresentados com aqueles dados financeiros. E a partir daí, esse estudo, né, e que foi publicado pela primeira vez um livro em 1996, começou-se a entender que existiam outros fatores na organização que precisariam ser estudados e monitorados, serem apresentados para a gente conseguir um melhor resultado. E no Brasil, o BSC começou a ser implementado na década de 2000. E a partir de 2003 começou a virar tendência e até hoje a gente não conseguiu identificar nenhuma metodologia que consiga superar o BSC em relação à metodologia e implementação dentro do negócio. Existem hoje as metodologias ágeis que são parte da estrutura, que estão ali complementando e tudo mais. Mas quando a gente se pensa numa gestão completa, a gente tem lá as perspectivas do BSC que foram criadas por esses dois cientistas. Que bacana. Ou seja, é uma metodologia que enxerga a empresa de uma forma 360 graus. Né? Explica um pouco melhor justamente essas perspectivas, quais são e como que elas foram, né, desenvolvidas aí. Então, eles começaram a enxergar, a BSC definiu que você enxerga a empresa em 4 perspectivas. Né? Então você começa assim, primeiro, um ponto seria a organização, né? Então é a empresa como um todo. A visão que você vai começar a ter da empresa, ela está dividida em 4 etapas, né? Em 4 grandes grupos. Um chama financeira, outra cliente e mercado, a outra processos e a outra aprendizado e crescimento. Inclusive, eu fico muito impressionado com o aprendizado e crescimento, a ordem das palavras, né? Porque não existe crescimento se você não aprender. Você precisa aprender primeiro para depois crescer. Inclusive, essa frase aí me remeteu ao que a gente utiliza aqui dentro da empresa. Dentro da bandeira do Brasil tem ordem e progresso. Né? E muitas das vezes aqui dentro da empresa, para que a coisa comece a funcionar, a gente brinca que a gente primeiro faz o progresso e depois a ordem. Né? Dentro das perspectivas, existe alguma causa e efeito? Como que a gente identifica que aquela perspectiva, né, tem alguma oportunidade de melhoria, de ser trabalhada, de ser explorada? Então, é exatamente isso. A metodologia ela já vira e demanda exatamente a relação de causa e efeito entre essas perspectivas. Podemos dizer que para a gente conseguir o lucro, né? Na perspectiva financeira, nós temos o lucro. Então, para a gente obter lucro, a gente precisa de ter cliente satisfeito. Para a gente conseguir ter um cliente satisfeito, nós precisamos de ter bons processos. E para a gente conseguir ter bons processos, nós precisamos de colaboradores satisfeitos. E para a gente conseguir ter colaborador satisfeito, nós precisamos de ter boa liderança. Invertendo esse raciocínio, né? Então a gente começa assim, se a liderança não atua de forma adequada, o funcionário vai estar insatisfeito. Consequentemente, o funcionário não executará o processo dele de forma adequada,
o cliente vai ficar insatisfeito e aí o que vai acontecer? Pode gerar um lucro menor ou um prejuízo para aquela organização. Wilco, então você queria dizer o seguinte, para que a equipe consiga entender, né, justamente todo esse desafio, essa metodologia, é necessário ter algum tipo de objetivo estratégico. Né? A direção, quem está na linha de frente, tem que deixar isso muito bem definido para que essa comunicação exista e que possa dar o start dessa metodologia, é isso? É exatamente isso. A gente está pulando uma etapa da estratégia, né? O BSC entra lá um pouquinho ali na frente, e a gente está pulando ali desde visão, missão, definição do negócio, vantagem competitiva, análise de cenários, né? Para a gente chegar na análise SWOT. Quando a gente já chega na análise SWOT, que são as oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos, nesse momento que a gente conecta exatamente o objetivo estratégico com o BSC. Que aí a gente vai definir exatamente ali, como, por exemplo, na perspectiva financeira, nós podemos ter aumento sobre retorno financeiro, que seria um objetivo estratégico, crescimento da receita, exemplos de objetivos. Na perspectiva de clientes, nós podemos utilizar aumentar a captação de novos clientes, que seria uma oxigenação da carteira, aumentar o market share, que é a participação do mercado. Na perspectiva de processos, poderíamos ter um objetivo, redução de falhas de produção, melhoria no prazo de entrega, e na perspectiva de aprendizagem e crescimento, melhorar a satisfação dos colaboradores ou aumentar treinamentos de liderança. Não, bacana. Então, você querendo dizer que para cada perspectiva, essas oportunidades de atuação são identificadas na matriz de SWOT, que muitas das vezes é feito justamente com o corpo diretivo da empresa. A gente reúne a liderança, identifica essas oportunidades e se organiza dentro das 4 perspectivas. E como que a gente pode esclarecer para os nossos ouvintes que esses objetivos estão bem definidos, estão no caminho correto? Como é que é essa transformação de matriz SWOT para objetivo estratégico? Então, exatamente o que você... Essa pergunta é muito importante, que ela tem o objetivo estratégico, ele está vinculado exatamente com a oportunidade que foi identificada ou com uma falha interna que você teve. E a sua falha interna normalmente está no campo, na perspectiva de processos. E aí o que acontece? Os objetivos são para atender exatamente o que foi identificado com a sua análise de cenário, que é a sua análise SWOT. Que bacana. Sobre essa questão de objetivo estratégico, né? A partir do momento que a diretoria, o corpo diretivo ali definiu, passou para a equipe, como é que é o acompanhamento disso na prática para saber se o objetivo estratégico está sendo alcançado? Então, é nesse momento que a gente tem a cereja do bolo. Nós temos ali, efetivamente, ali uma parte que a gente começou a entender. Você passou da parte da estratégia você chegou no objetivo, nas perspectivas do BSC, traduziu a empresa em objetivos estratégicos. Aí vem a cereja do bolo. Os objetivos estratégicos, eles estão vinculados, né, com as perspectivas do BSC. E nesse momento, a gente precisa de criar indicadores, KPIs e ou projetos para que sustentem robustamente aquele objetivo. É onde que faremos as medições, que essas medições irão para a perspectiva, que irão para o objetivo estratégico primeiro, depois para a perspectiva, para ver se a perspectiva foi atendida ou não. Você tem algum exemplo para ilustrar melhor essa abordagem, Wilker? Sim, tenho sim. Aqui a gente pode falar daquela perspectiva financeira, né, que a gente estava falando, que era aumento do retorno sobre investimento. Então a gente pode falar assim, ó, vamos criar um indicador. Vai ser o retorno sobre investimento, que seria uma fórmula, né, que seria o resultado dividido pelo investimento vezes 100%. Então você começa a definir os KPIs. E aí começa toda a mágica. Entendi. Ou seja, então a partir do momento que a gente tem os KPIs, indicadores ou projetos, a gente cascateia isso para metas, e essas metas são analisadas e acompanhadas pela equipe como um todo. A gente atingindo a meta significa que a gente está atingindo, né, está contribuindo para o alcance e o atingimento do objetivo estratégico. Exatamente. A meta, ela é a parte principal do negócio, né? Porque como é que eu vou saber se eu estou atingindo o objetivo, se eu estou conseguindo conquistar o que foi definido e determinado pela empresa, pela organização? É quando a gente define a meta.
mas meta não é simples de ser definida. Uma das metodologias que ajuda as pessoas a desenvolver uma meta é a metodologia SMART. A SMART, define uma meta como específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Um exemplo de uma meta genérica seria aumentar vendas. Uma meta SMART, por exemplo, seria aumentar as vendas em 12%, escalonando ela de 3 em 3 meses no ano de 2025, por exemplo. Entendi, ou seja, acaba sendo uma meta mais detalhada para facilitar o entendimento e a implementação dela ali junto à equipe. A gente não pode ter uma meta aberta, né? Se a meta for muito aberta, você não tem como atingir o objetivo, você não consegue trabalhar nem criar um plano de ação para conseguir atingir aquela meta. É um processo bem complexo, né, Will? Você acabou falando de muitas etapas aí do BSC. Como que é essa questão da complexidade diante dos clientes, da empresa? Como é tratar isso no dia a dia? Então, quando a gente chega nesse ponto, aí normalmente eu utilizo um sistema, que a minha empresa tem um sistema chamado Sistemas W, que a gente implementa esse sistema para fazer toda essa carga metodológica até no momento ficar bem simples e sem nenhum peso, né? É transparente para todas as pessoas e fica muito tranquilo. E aí começa a gestão, né? A gente pode falar até um pouco de PDCA aqui nesse momento, que você fez um planejamento, você executou ali a implementação dos indicadores e aí vai começar a gestão, o primeiro ciclo de gestão. Você vai rodar um mês, quando chegou no final do mês, né, ou chega no mês seguinte, você vai apresentar uma reunião que vai fazer a avaliação desses indicadores, que seria o cheque lá do PDCA. E nesse momento, aí o indicador que estiver com defeito, né, ou com farol vermelho, a gente vai ter que fazer uma análise de causa. E nessa análise de causa, a gente pode utilizar uma das metodologias mais utilizadas, é o 6Ms, que é o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, conhecida como todos, né? E aí a gente tem um exemplo aqui, que eu trouxe aqui até para poder a gente trabalhar, que seria assim, vamos aproveitar esse momento para te apresentar um indicador hipotético de média de combustível de um ônibus, né? Então a gente vai estabelecer que a meta dele aqui é 5 km por litro e ele está realizando 4 km por litro nesse momento. E aí o gestor, que é responsável por esse indicador, ele vai ter que fazer uma análise. Aí vamos utilizar a ferramenta do diagrama de Ishikawa. Então quando a gente vai falar de mão de obra, então o motorista não tem carteira de motorista, então ele não é habilitado. Quando a gente fala de material, a gente pode estar falando que o ônibus está utilizando S500, o óleo diesel S500, mas a especificação do veículo determina que ele deveria usar S10, então isso vai alterar o resultado. Quando a gente pode falar de máquina, por exemplo, o filtro de óleo está sujo, né, e aí vai alterar o resultado. Quando a gente fala de método, o motorista foi treinado no equipamento eletrônico, tem vários botões lá, então na subida ele tem que apertar o botão A, na descida ele tem que apertar o botão B, e assim a gente vai trabalhando. A medição, por exemplo, é um item que é essencial para a gestão. A medição é um dos itens mais importantes. Então, na hora que o ônibus abasteceu, inicialmente, ele abasteceu numa posição, ele estava na horizontal. Na volta, quando ele foi reabastecer para a gente fazer a diferença, né, para poder fazer o cálculo, quantos quilômetros que rodou e quantos litros que foi abastecido, você fazer a conta, aí o que vai acontecer? Ele abasteceu inclinado, ou o abastecedor foi lá e colocou a bomba até derramar óleo diesel, e aí vai alterar o resultado. E a parte mais difícil de entender dos 6Ms para qualquer coisa é o meio ambiente. Todo mundo tem dúvida com isso, consultores até experientes, né? Mas nesse caso específico, a gente pode falar assim, dar um exemplo da cadeira do motorista. Se a cadeira do motorista está quebrada, né, é um problema de máquina, mas é um problema também de meio ambiente, porque o motorista vai estar pilotando o ônibus, né? Dirigindo, não pilotando, mas dirigindo o ônibus, e aí ele vai estar com desconforto. Para realizar essa tarefa em 1 hora, vai ter uma alteração, um esforço, mas se ele for dirigir por 8 horas ou 6 horas, o esforço vai ser muito maior e potencializado, né? É uma curva exponencial. E aí o corpo não aguenta e efetivamente vai alterar o resultado também. Legal, ou seja, é uma carga metodológica gigantesca dentro dessa metodologia, que você citou aí agora
né, o espinha de peixe como exemplo, existem outras várias que poderiam, né, estar encaixadas dentro também do BSC. Muito legal. Isso pode ser até tema de outros episódios, a gente explorando e aprofundando isso. Agora, um ponto que me veio na cabeça aqui, Wilker, a gente está falando de indicadores, objetivos, metas. Como que a gente pode criar, talvez, ou um indicador, ou um método ali, uma atividade, para ser proativo, ou seja, precavido? Eu não vou esperar fechar o mês para ver que o indicador ficou vermelho para agir. Tem alguma forma que a gente antecede, né, essas visualizações, algum desvio no processo? Edu, interessante a sua pergunta. A meta, quando você cria essa meta, ela já tem esse papel da pessoa não se acomodar. Então, ela precisa de criar já alguma coisa para monitorar. Já vem isso, a forma de medição, né? Mas assim, para ele conseguir atingir o objetivo, além dele olhar para os números para a medição, ele precisa de criar um plano de ação. Que um plano de ação a gente pode utilizar algumas ferramentas, pode utilizar o Kanban, pode utilizar o 5W2H, e o que mais utilizado hoje em dia é o 5W2H e o Kanban. São as duas ferramentas mais utilizadas. Mais usuais, né? Mas, no mínimo, independente da ferramenta que você está utilizando, você vai ter que responder 3 perguntas. O que, quem e quando. É o que fazer, quem que vai fazer, que dia que começa e que dia que termina. E esse monitoramento já te ajuda esse plano de ação vai te ajudar a transformar o seu resultado. Eu até acrescentaria aí o como fazer também, né? Porque hoje em dia tem muitos gestores que sabem o que fazer, mas não sabem por onde começar. Muito bacana. Outra pergunta, uma curiosidade, né? Você que está muito na linha de frente diante dessa implementação desse método, quais são as principais dificuldades, os principais erros que a gente pode passar para os nossos ouvintes para que eles se preparem, né, quando chegar esse momento dentro da empresa? Na empresa, se a metodologia não começa de cima para baixo com o CEO, se ele não compra a ideia, a gente tem um pouco de dificuldade para poder implementar e a organização vai seguir a cabeça do CEO ou de quem é o responsável pelo projeto. Entretanto, nós temos outros tipos de dificuldades. Quando o CEO determina que vai mudar o negócio dele, mas aí você tem ou uma pessoa que está ali no nível um pouco mais baixo, diretoria, gerência ou supervisão, e essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, né, eles acabam tentando barrar a transformação. Por quê? Infelizmente, a metodologia vai fazer todo mundo se movimentar. Não existe a possibilidade da pessoa continuar na mesma posição que ela estava. Ou ela vira e melhora para a empresa melhorar, ou então ela não estará naquela empresa. É assim normalmente que acontece, né? Então, se a empresa determinou, se o dono resolveu crescer, resolveu ter um objetivo, resolveu se movimentar, nós precisamos de pessoas capazes para poder dar conta de fazer isso também. Legal. A própria metodologia, ela já vai identificar, ela vai bonificar aquela pessoa que está oculta dentro da organização e que não é vista porque ela não sabe conversar, porque ela não tem ela é uma pessoa mais introvertida, né? E aí, aquele que é extrovertido, né? Que é amigo de todo mundo, ele acaba se despontando porque ele é legal, todo mundo gosta dele e tudo mais. E aí, independente de como a pessoa a metodologia vai escancarar isso. Ela vai apresentar as pessoas que são boas e que trazem resultado para o negócio e demonstrar as pessoas que não trazem resultado para o negócio e que estão ali só para poder fazer a pipoca, né, que a gente conhece. Cara, que legal. Estamos chegando na reta final aqui, Will, que fazer um consolidado do que nós conversamos. Então, para vocês, gestores que estão na linha de frente desses desafios aí do dia a dia, que se sentem, né, sem visualização dos resultados, para onde que a equipe está caminhando, por que o resultado aconteceu, se o resultado aumentou, se o faturamento aumentou, mas o porquê que aumentou, se foi de uma forma intuitiva ou se foi por um acaso. Isso tudo são questionamentos que o BSC traz respostas. Então, para vocês que querem ter esse tipo de visualização, esse tipo de gestão, essa propriedade no resultado do dia a dia, convido vocês a analisarem, a pesquisarem mais sobre esse assunto. Tem aqui o Wilker, tem a própria nós, trabalhamos em parceria, inclusive. Exatamente. Né?
podemos contribuir muito nesse desafio junto com vocês. Vocês viram que é um método antigo, de 1990, mas não teve nada que superou, então não é reinventar a roda, né? É cair na real, que necessita de ter um maior esforço, uma nova mentalidade, uma nova gestão diante dos desafios e ter um profissional que conheça as etapas. Porque tem muita gente também, Yuki, uma coisa que eu gosto de sempre deixar claro, não sou nada contra, eu também faço isso, mas com um certo cuidado. Cuidado para não entrar no YouTube, às vezes vê um videozinho de meia hora, de 1 hora e acha que entendeu o processo por completo. E vai fazer a implementação e acaba queimando, né, uma cartada e acaba até perdendo um pouco a credibilidade diante da empresa. Então procure um profissional, tá, para estar fazendo esse trabalho junto com vocês, que vocês podem ter certeza que vocês vão transformar as suas estratégias em resultados. Então, quero agradecer muito, Will, pela participação, foi excelente, esclarecedor, é uma bagagem incrível que você tem, fica muito mais fácil, né, essa complexidade ouvindo, né, você falar de uma propriedade, de uma simplicidade tão grande. Muito obrigado. Obrigado a vocês da nós, é um prazer imenso estar aqui, estamos à disposição aí para todos, quando precisarem, só nos consultar. Okay. Obrigado, Edu. Obrigado, gente.